Boa tarde, amados. Tem intercessor aí, desse lado? Tem quem ame entrar na presença do Senhor de forma coletiva? Que bênção esse momento, não? Mas também é importante que a gente entre na presença do Senhor de forma pessoal, individual. Você tem feito isso? Louvado seja Deus se a sua vida é pautada por esse relacionamento pessoal, individual, intransferível com o Senhor. Amém? Hoje nós estamos gravando esse vídeo, quero convidar você a orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e inteligência para compreender a sua palavra e vamos aproveitar esse momento de oração para descansar um pouco na presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, ore conosco. Amado Deus e poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o Senhor quem nos mantém, quem permite cada segundo de respiração. É o Senhor que tem o comando de todas as coisas, que está trabalhando até mesmo nas curvas que este mundo nos reserva. O Senhor tem trabalhado até mesmo quando o inimigo pensa que está vencendo. O Senhor tem nos dado vitórias. Isso confunde o inimigo, Pai. Ele sabe que é um inimigo derrotado, apesar de tudo que ele possa vir a fazer. Nós estamos felizes porque o Senhor tem demonstrado seu cuidado sobre sua igreja, com seu povo. Aqui temos um grupo de pessoas, Pai, que todos os dias te busca. Pessoas que colocam aqui no chat, Pai, todas as suas angústias, suas necessidades, seus desejos, confiando, Senhor, que o Senhor fará o melhor. Nós acreditamos nisso. Sabes a intensidade da dor de cada um. Tu sabes quem é prioridade, quem precisa ser atendido logo. Tu sabes quem é capaz de esperar. Tu sabes até quem é capaz de receber um não e ainda assim permanecer firme na fé. Que o Senhor prepare nossos corações para toda e qualquer resposta que o Senhor nos der. Queremos nos acostumar a te servir a despeito das nossas tribulações e das coisas que nós esperamos que aconteçam de um jeito e às vezes acontece de outro. Queremos ter uma fé simples, Pai, como de uma criança. Queremos ter tanta segurança na Tua proteção e no Teu cuidado que possamos andar de cabeça erguida, sem medo do que a vida nos reserva, porque nós somos Teus filhos. Estamos interessados na Tua glória, não na nossa própria glória. A Tua palavra será aberta e nós te pedimos que, em nome do Teu Filho Jesus, nos dê a alegria de compreendê-la, assimilar o que está escrito e usar a Tua palavra para o nosso crescimento espiritual. Atende a nossa oração, Pai. Que neste momento, se houver algum pecado a ser confessado, que isso aconteça agora. E que o Senhor olhe para dentro de nós e, observando se há algum mal, que o Teu Espírito nos convença dos erros, nos leve ao arrependimento, e que o resultado disso seja o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia e a nossa paz de espírito. Derrama Teu Espírito sobre todo o Teu povo, em todo lugar. Anima a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Pai, apressa os Teus passos. Nós precisamos que o Senhor volte logo. Nos ajude a continuarmos essa luta até o dia da Tua vinda, ou até o momento que pararmos de respirar. Nós somos Teus, Senhor. Queremos continuar sendo Teus. Então, em nome de Jesus, apodera-te de nós, porque nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos.
para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor deseja, para que o Senhor nos use como o Senhor deseja nos usar. E que no final de tudo, Pai, a glória seja somente tua. Fale conosco através da tua palavra, nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Dia da preparação, já é o sábado do Senhor, dia que ele separou depois de haver criado o mundo. Quando você for falar do sábado para alguém, não fala logo de cara do mandamento. Você nem precisa abordar o mandamento. Vá lá em Gênesis. Mostre para as pessoas como o sábado foi instituído na criação. Foi um projeto criativo de Deus. Faz parte de toda a montagem do planeta e daquilo que Deus estabeleceu como um procedimento que deveria fazer parte da vida do homem. Então tá aí. Essa é a origem do dia do sábado. Um dia diferente do restante da semana que o Senhor santificou, consagrou, abençoou, separou, cortou da semana, né? Aquilo que é cortado na Bíblia é consagrado, separado. Então te prepara para esse dia, tá bom? Hoje, no dia da preparação, não prepare só a casa física, prepare essa casa espiritual para receber o Senhor. Amém? Pega a tua Bíblia aí na mão agora, se você puder, e abre na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo 2 e o verso é o verso 4. Capítulo 2 e o verso 4. Você observou o tema de hoje? Uma glória nociva? Parece estranho, né? Porque a gente sempre associa a glória a uma coisa boa, né? A gente, quando fala de glória, a gente pensa na manifestação da divindade, numa teofania, Deus esbanjando a sua glória, Deus apresentando o seu poder, revelando sua glória aos homens. Quando a gente fala de glória, a gente pensa nisso. A gente pensa também, quando falamos de glória, no céu, no lugar onde o Senhor habita, portanto, a glória de Deus encherá aquele lugar. A gente sempre lembra de Deus quando falamos de glória. Mas existe uma glória, queridos, que a palavra de Deus fala, que é uma glória nociva, uma glória perigosa, prejudicial. Sabe que glória é essa? Paulo chama de a glória dos homens. Porque no homem não há glória, pelo contrário, no homem há trevas, há escuridão, não há glória. Mas há quem viva procurando a glória dos homens. Pessoas gostam de ser exaltadas por outras pessoas. E elas se enchem, mentalmente, elas se enchem de glória. E algumas pessoas vivem para isso, vivem por isso, vivem nisso, se mantêm através disso, respiram a glória dos homens. As redes sociais estão aí para nos mostrar isso. Todo mundo está buscando uma curtida, todo mundo está buscando ter representatividade nas redes sociais. Por quais razões? Para a glória de Deus ou para a glória dos homens? Algo que a gente precisa pensar hoje. Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. E o contexto desse momento aqui de Paulo é o seguinte, ele vai fazer menção aqui, a gente vai ler um verso desse capítulo 2, que faz menção a um problema que ele vivenciou lá em Filipos, e que está registrado lá na carta aos Filipenses. Ele vai fazer menção desse problema que ele teve lá em Filipos, aqui para a igreja em Tessalonicenses. Mas tem uma razão dele falar sobre isso. Tem uma razão. Vamos ver qual é a razão? Verso 4 primeiro. Vamos ler o verso 4. Diz assim: pelo contrário, queridos, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que
prova o nosso coração. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. Paulo está dizendo que o seu ministério não foi feito ou não está sendo realizado para agradar os homens. Pelo contrário, seu objetivo é agradar a Deus. Mas ele se preocupa com uma coisa, ele fala aqui, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Ele está dizendo, Deus sabe o que eu estou falando para você. Olha, Tessalonicenses, Deus sabe o que eu estou falando para vocês, que eu não procuro a minha glória, nem procuro o elogio e o afago dos homens. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então, o evangelho que eu estou pregando para vocês tem o objetivo de agradar a Deus. Talvez desagrade alguns. É isso que Paulo está dizendo. No verso 6, ele diz assim, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses, olha, eu não tenho por que buscar a glória de vocês, nem pretendo agradar vocês com alguma mensagem que vá contra o que Deus me deu, simplesmente para que vocês gostem de mim, me apreciem, me valorizem, me elogiem. Não, eu não vou cair nessa. É o que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Aí agora ele vai fazer menção a Filipos, para engrossar mais o caldo, olha só. Ele diz, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus, em meio à luta. Que luta foi essa? Vamos ler o comentário. Primeiro, ele diz que falou em Filipos com ousadia. E o que significa essa ousadia? Liberdade de discurso a despeito da intimidação. Paulo, em outras palavras, em Filipos estava sendo intimidado pela mensagem que ele estava pregando. Ele estava perseguido, ele estava sendo massacrado por aquelas pessoas em função da verdade que ele pregava, mas ele disse, olha, apesar da intimidação, falei lá em Filipos com santa ousadia, e aqui com vocês, Tessalonicenses, não vai ser diferente. A verdade será dita, será pregada. Paulo era motivado para agradar a Deus, não a seres humanos. Presta bem atenção nisso aqui, queridos. Paulo era motivado para agradar a Deus e não a seres humanos. O coração que ele fala aqui, no contexto hebraico, do hebraico antigo, correspondia ao interior, à sede dos sentimentos, do caráter, das intenções e das motivações. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, lá dentro do meu coração, as minhas intenções, o meu caráter, as minhas motivações não estão comprometidas com os homens. Estão comprometidas com Deus em primeiro lugar. O compromisso de Paulo, no entanto, a respeito dos homens, era para a salvação dos seres humanos, não para conquistar a sua glória. Então, se ele tivesse que espancar as pessoas para salvá-las, era assim que ele ia fazer. Mas não era preciso espancar. E é isso que muitas pessoas não entendem na igreja nos dias de hoje. Quando você vai pregar a respeito do sábado para alguém, você não precisa dizer, olha, você está errado guardando o domingo. Não precisa. Você não precisa afrontar a pessoa. Como é que a gente faz as pessoas abrirem os olhos para os seus erros? Quando a gente apresenta a verdade. A gente não precisa apontar para as pessoas e dizer, você está errado, você só cria inimizade com isso. Então ame as pessoas a quem você está procurando evangelizar, abrace, ame elas com os erros que elas têm, ame essas pessoas, porém, a forma sábia e inteligente de evangelizar essas pessoas que você vê que estão praticando a religião da forma errada, não é apontando seus erros, é lhe mostrando a verdade. Vou dar um exemplo para você que é o maior de todos os exemplos. Jesus Cristo Senhor. Por que é que os fariseus tinham ódio de Jesus? Porque Jesus vivia de uma forma
que a verdade era apresentada às pessoas de forma tão clara que a verdade vivida por Jesus reprovava os fariseus. Os fariseus encontravam-se com seus próprios erros. A empáfia, a exaltação, a vaidade, o orgulho, tá cheio de gente assim, ó. Infelizmente. Até entre os líderes da nossa igreja. É um pecado natural para mim, para você, para os membros comuns da igreja. É um pecado natural. A exaltação própria. Eu ainda sou um pouquinho melhor do que o irmão fulano, um pouquinho melhor do que a irmã fulana. A exaltação própria. Um pecado natural. Vaidade. Os fariseus eram cheios de vaidade. Eram tão arrogantes por causa da religiosidade que esqueciam das pessoas. Exerciam uma religiosidade que procurava obter a glória dos homens. Eles queriam ser vistos nas sinagogas, admirados. A forma como eles devolviam as ofertas, fazendo barulho no gasofilácio, dizendo, olha quantas moedas eu estou entregando. Jesus veio e disse, olha, entrega devagar, sabe? Não faz isso não. Põe lá a tua moedinha lá, que a tua mão direita não enxergue o que a tua mão esquerda fez. Que não haja nenhuma motivação para exaltação. Lembram que eu sempre uso aquele texto, eu falo sempre aqui, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É disso que o Senhor Jesus fala. Essa glória que muitos de nós, às vezes, inconscientemente e às vezes conscientemente também procuramos, essa glória dos homens é nociva, queridos, destrutiva, leva a gente para o buraco, nos distancia de Deus, exalta o ego e faz com que a gente olhe para Deus como se Ele fosse menor que a gente. Olha que blasfêmia. É como se a gente dissesse para o próprio Deus, eu sei o que estou fazendo. Eu posso resolver os meus problemas sem Ele, sem o Senhor. Você já parou para se observar, meu irmão, minha irmã? Você já criticou a si mesmo? Esse é um exercício mental, tá? Eu digo aos meus pacientes que é uma curva. Faça a curva. Quando alguém te ofender muito, quando alguém te machucar e você se sentir muito ferido porque aquela pessoa fez aquilo, faça uma curva, não olhe para o que ela fez, olhe para você e pergunte a si mesmo, por que estou me sentindo tão ferido pelo que ela disse? Sabe por que a gente precisa fazer essa curva? Porque a gente precisa voltar a olhar para a gente e ver que nós não somos flor que se cheire. Infelizmente. Nós temos tantos defeitos e inclinações para o mal que tudo que puderem dizer da gente é pouco. Que Deus tenha misericórdia da gente, né? Pode falar. Se o próprio Filho de Deus que viveu perfeitamente, se o próprio Cristo que era perfeito e sem pecado foi chamado de demônio, o que é que você espera para você, meu irmão? O que é que você espera, minha irmã? Se Jesus se submeteu a isso e subiu aquele Gólgota, foi pendurado no madeiro e não disse uma palavra a todas as acusações, o que é que você espera para você que leva o nome dele? O que é que eu posso esperar para mim se eu prego a sua palavra? Meu querido irmão, minha querida irmã, te prepara, porque não tem nada muito positivo te aguardando, não. Se você quiser a glória dos homens, aí é fácil, meu irmão, minha irmã. Vamos pregar um evangelho que agrade a todo mundo. Quem sabe o evangelho da prosperidade. Vamos dizer para o mundo que todo mundo pode ficar rico se tiver confiança em Deus. Não vai ter problemas financeiros, não vai ficar doente. Quem está em Cristo já está no céu. Que grande mentira, queridos. Que evangelho que está levando milhares de pessoas para o inferno, esse aí, o da prosperidade. Um monte de gente para o inferno. Está levando mais gente para o inferno do que todos os prostíbulos do mundo. Sabiam? Porque o chamado de Cristo para mim e para você tem dois viés. Ele diz, vocês serão participantes da minha glória, mas vocês precisam ser participantes do meu sofrimento. Se você estiver disposto a ser participante dos sofrimentos, estiver com o peito aberto dizendo, Senhor, como diz a música de Luiz Cláudio,
Queima-me com esse fogo refinador, se for necessário. Me leve ao sofrimento, se for necessário. Mas que eu me humilhe diante da tua presença para que eu possa entrar curvado no reino dos céus, ajoelhado se preciso for, em adoração constante, caminhando de joelhos, entrando pelo portal celestial, Pai, te adorando, se assim tiver que ser, que seja, Pai. Que a primeira coisa que eu faça nos céus ao adentrar esses portais seja beijar os teus pés e me humilhar diante da tua presença. Me conserva assim, Senhor. Isso me toca, me emociona. Eu não quero a glória dos homens e eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Você quer pedir a Deus também isso junto comigo? Pai, me ajuda. Não deixa que eu confunda as coisas. Eu quero ter ojeriza a glória dos homens. E eu quero ter uma paixão descontrolada pela glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Poderia falar mais, mas acredito que precisamos orar exatamente agora. Feche os seus olhos, venha comigo. A presença do Senhor. Oh Deus de amor, Criador dos céus e da terra, nos ensina, Pai, com esse texto de Paulo. Ele estava sendo reprovado pelo evangelho que ele pregava. Mas ele estava apenas mostrando a verdade, as pessoas enxergavam o próprio erro. Nos ensine a trabalhar para ti assim. Ao invés de acusarmos as pessoas, simplesmente abrirmos a tua palavra e mostrarmos a verdade. Nos ensine a mostrar a verdade para as pessoas também através da nossa vida. Porque tem muita gente que não vai ler a Bíblia. E talvez a minha vida e a vida de cada um de nós aqui, vivida em tua presença, seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Deus de amor, ajuda-nos a jamais nos deixarmos enfeitiçar pela glória dos homens, pois essa glória é nociva, prejudicial, nos afasta de ti e infla o nosso ego, faz com que a gente perca de vista a tua grandeza, teu resplendor, os teus atributos. Tu és o Criador, Pai. Tu desses origem a toda a realidade. Não há nada além de ti. Fora de ti, nada subsiste. Fora do Senhor, a realidade desaparece. Aqueles que permanecem para sempre como o monte de Sião são aqueles que estão em ti, Pai. São aqueles que confiam em ti, que vivem por ti e para ti. Que busquemos a tua glória acima de todas as coisas, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Que o nosso ministério de oração não seja suficiente para nos exaltar. Que as nossas pregações, não, Senhor, não nos exalte. Que os nossos conselhos, Pai, não nos exalte. Nossa profissão, não, Senhor. Qualquer coisa que possam falar da gente, qualquer elogio que recebermos, que possamos desprezar, para que somente a glória do nome do Senhor apareça. Dá-nos o espírito de João Batista, aquele que inspirou João a dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Essas bênçãos te pedimos agradecidos, pois oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua fé tenha sido renovada e que a forma com que você olha para a sua religiosidade possa ter sido aperfeiçoada. Que Deus te abençoe, tá? Tenha um sábado especial. E para que você entre o sábado glorificando a Deus, continue na presença dele, orando em todo o tempo: Senhor, cuida dos meus pensamentos,
das minhas palavras, das minhas ações, das minhas reações. Faça isso para a glória de Deus, não para a sua. Um grande abraço. Segunda-feira estaremos juntos novamente, se Deus assim quiser e permitir. Tchau.